Olá, pessoal, boa noite. Agora teremos atividade com a professora Gina Vieira e ela vai falar sobre educação e inclusão. Agora é com você, Gina. Oi, Gina, não estamos te escutando. Acho que deve estar no mudo. O microfone estava desligado. Abigail, eu vou só pedir para você me dar algum feedback pelo áudio, então, porque aqui eu não consigo ver o chat privado, tá? Vou voltar a compartilhar a tela, então. Tudo certo, agora a gente escuta. Maravilha. Vamos lá, né? Então, prazer enorme estar aqui, gente, na Campus Party, mais uma vez, agora virtualmente, né? Já participei de outras edições da Campus Party presencialmente, eu sei que presencial a emoção é muito maior, mas que bom que a gente tem essas ferramentas, né, para poder estar aqui virtualmente também. E aí eu vou definir como tema da nossa conversa aqui, definir alguns combinados para a nossa conversa, que vai ser rápida, vai ser uma conversa de até 25 minutos, mas eu não queria que fosse entrega de conteúdo. Então, quem estiver aí nos acompanhando pelo YouTube, de alguma outra plataforma, e quiser interagir, mandar questões enquanto eu falo, eu estou aqui atenta, tá? E eu vou conversar com vocês, gente. Eu acho que num momento como esse que a gente está passando, é muito importante falar de uma coisa chamada esperança. Esperançar em tempos de luto, de perdas e de sofrimento. E para falar de esperança, eu tenho que trazer as pessoas que mais me ensinaram sobre esperança, né? Tem alguém que fala de esperança de um jeito no qual eu me reconheço, que é o Paulo Freire. Ele fala que não é esperançoso por pura teimosia, mas por um imperativo existencial e histórico. É dessa esperança que a gente vai falar. A esperança como uma força mobilizadora. Ele diz que pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e atuar movido por essa ingenuidade é um modo excelente de tombar na desesperança, no pessimismo e no fatalismo. A minha esperança é necessária, mas ela não é suficiente. Ela só não ganha a luta, mas sem ela, a luta fraqueja e titubeia. A esperança precisa de prática para tornar-se concretude histórica. É disso que a gente está falando, de ter esperança, mas esperança do verbo esperançar. Esperança de agir para lutar por um mundo melhor. Então, não basta ter esperança, é preciso se movimentar rumo aos nossos sonhos e às nossas esperanças. E como eu disse, né, para falar de esperança, eu teria que trazer pessoas que me ensinaram sobre esperança, então aprendi muito sobre esperança lendo Paulo Freire, e é muito oportuno falar dele, estamos no ano do centenário do nascimento de Paulo Freire, né? Mas eu também aprendi muito sobre esperança com os meus pais. Minha mãe, Dona de Janira, e meu pai, sobre seu Moisés, né? A gente sabe que o rio que esquece onde nasceu seca. Então, a gente nunca deve esquecer de onde a gente veio. E eu vim de duas pessoas maravilhosas, São Moisés e Dona de Janira. Ele vendedor ambulante, ela trabalhadora doméstica, duas pessoas a quem foi negado o direito à escolarização. Eles vieram para Brasília, se encontraram e formaram essa família bonita aí, que é a minha família. Vocês já devem ter me identificado na foto, né? Eu sou essa que está ali atrás, exatamente na frente das duas crianças. Para o seu Moisés e para a Dona de Janira, criar 6 filhos numa região periférica do Distrito Federal, há cerca de 40 anos atrás, era um grande desafio. Eles contavam com a ajuda dessa bicicleta. Era em cima dessa bicicleta, vendendo um produto chamado bolachão, que seu Moisés
nos ensinou sobre esperança, garantiu o nosso sustento e nos ajudou a valorizar a educação. A gente tinha muitos desafios do ponto de vista econômico, né? Essa foto evidencia bem isso. Essa é uma foto do nosso Natal mais inesquecível. Embora faltasse, né, recursos materiais, sobrava incentivo para ir à escola, e meu pai e minha mãe me ensinaram a gostar da escola, a pensar na escola como um espaço de transformação e que me daria superpoderes. Essa menina aí, na foto, sou eu aos 7 anos de idade, no dia em que entrei na escola, no meu primeiro ano de escolarização. Eu era essa menina representada aí na foto, cheia de sonhos, de vontade de aprender. Na véspera do meu primeiro dia de aula, eu nem dormi de tanta ansiedade, imaginando viver aquela experiência sobre a qual meu pai falava, de que quando eu atravessasse o portão da escola, eu ganharia superpoderes. Para minha surpresa, um ano depois, eu já sabia que a escola não era aquela maravilha representada no discurso do meu pai e da minha mãe. E eu fui apresentada a uma escola dura, racista, que me causou muito sofrimento e me fez começar a sonhar em ser invisível para sobreviver àquelas situações. Essa sou eu aos 8 anos de idade, um ano depois de estar na escola. Eu tive a bênção de encontrar uma professora chamada Creuza Pereira dos Santos Lima, que apesar de todos os meus esforços para ser invisível, um belo dia, me chamou até a mesa dela e me acolheu. Até aquele momento, eu ainda não tinha aprendido a ler e escrever, eu estava muito tomada por uma série de fragilidades e medos, e, como eu disse, fazia o esforço permanente de ser invisível. A partir do encontro com a professora Creuza, eu mudei o decreto. Eu disse para mim mesma, eu não quero ser invisível, eu quero ser professora, porque não deve haver na vida nada mais importante para fazer do que aquilo que aquela professora tinha feito por mim. Ela tinha me ajudado a ressignificar a percepção que eu tinha de mim mesma e tinha me dado o sonho de ser professora. Aos 17 anos eu me tornei professora, aos 19 anos eu prestei o meu primeiro concurso e passei por vários marcos na minha trajetória profissional. De 91 a 2002 eu trabalhei com os anos iniciais e em 2003 eu trabalhei com estudantes dos anos finais, adolescentes de 11 a 14, 15, 16 anos. E esse foi um momento da minha vida em que eu me vi desesperançada, sem esperança. Estou lembrando aqui que a gente começou essa conversa falando sobre esperança, né? Nesse ano eu passei por uma depressão muito violenta, muito forte, que me afastou do trabalho um ano. E a origem dessa depressão estava relacionada ao fato de que eu entrava na sala de aula e não conseguia envolver e engajar os estudantes. Foi um momento tão forte, tão intenso na minha trajetória que eu pensei em desistir do magistério. Nesses momentos de depressão, a gente pensa em desistir de tudo, na verdade, né? Mas eu acho que aquela menina de 8 anos, ela segue conversando comigo até hoje, porque a infância é um terreno no qual a gente vai caminhar para o resto da nossa vida. E eu ouvi uma voz interna que me dizia, nossa, mas foi tão importante para você ser professora, você vai desistir na primeira dificuldade? E no lugar de desistir, depois desse um ano de afastamento, eu respirei fundo, buscando esperança e esperançar, e entendi que eu precisava responder essa pergunta: por que os estudantes estavam virando as costas para a escola e para o que eu estava propondo? E eu decidi agir, estudar, me movimentar, e descobri, depois de estudar muito, de fazer 3 especializações, ler dezenas de livros, que os estudantes viram as costas para a escola, porque primeiro a escola vira as costas para eles. Nós temos insistido no modelo educacional ultrapassado, obsoleto, autoritário, e a gente precisa mudar a escola. Eu entendi que eu precisava mudar a minha prática pedagógica, e a primeira coisa que eu precisava fazer era trazer as novas tecnologias, né? Eu tenho quase meio século de vida, então eu lidava com alunos que são nativos digitais, sendo eu de uma geração completamente analógica. Então, eu decidi inserir as novas tecnologias para trazer aquilo que atraía os estudantes.
para conectá-los ao tempo deles, para me conectar ao tempo deles. Usando as redes sociais como ferramenta pedagógica, especificamente o Facebook, eu me deparei com um vídeo produzido por uma menina de 13 anos, no qual ela se apresentava dançando de maneira hipersexualizada. Ela colocou uma roupa e colocou um vídeo que reproduzia, né? Colocou uma música em que ela, ainda que sem se dar conta, reproduzia essa lógica da objetificação e hipersexualização das mulheres. Eu me preocupei com aquela situação, porque eu me perguntei se aquela menina sabia que a imagem dela podia ser usada para alimentar um site de pornografia, de pedofilia, e eu fui estudar sobre o tema para dialogar não só com aquela menina, mas com todas as meninas e meninos que naquele ano eram meus alunos sobre aquele tema. E nas minhas pesquisas eu cheguei ao conceito de tecnologias de gênero, para entender por que aquela menina estava performando daquela maneira. E eu concluí que nós temos na cultura modos simbólicos que começam a definir quais são os papéis permitidos para meninas e quais são os papéis permitidos para meninos. Esses modos simbólicos incluem brinquedos, né? Se você fizer uma pesquisa no Google por brinquedos para meninas, você vai encontrar fogãozinho, panelinha. Para meninos, você vai encontrar super-heróis, brinquedos de montar, de aventura. A diferença substancial é, os brinquedos das meninas dizem para elas, o seu espaço é espaço doméstico e as suas possibilidades identitárias estão relacionadas a casamento e maternidade. Para os meninos, a gente diz, vocês podem sonhar com o que vocês quiserem, vocês podem ser super-heróis, engenheiros, arquitetos. Vejam como é diferente, como a gente já começa a colonizar o imaginário, as perspectivas de meninos e meninas ainda muito cedo. Mas não para por aí, porque a gente tem também a representação dos contos de fada. Eu estou aqui falando especificamente das princesas da Disney, que são sempre representadas a partir desse lugar em que elas precisam ser salvas por um príncipe, elas não são protagonistas das suas histórias, e alguns desses contos de fada funcionam como tecnologias de gênero, mas também como pedagogias afetivas, porque servem para colonizar as emoções das meninas. Então, em A Bela e a Fera, eu tenho uma narrativa que romantiza relações abusivas, que diz para as meninas que se elas forem boazinhas, princesas mesmo, elas são capazes de transformar uma fera num príncipe. E a gente sabe que na vida real isso tem um outro significado, né? E aí eu trago aqui o exemplo da Pequena Sereia, a tradução da música, né? Que é um exemplo bem potente do que são essas tecnologias de gênero. A Ariel é essa princesa corajosa, desbravadora, que quer explorar os 7 mares até que encontra o amor. A partir daí, todas as energias e o foco da Ariel passam a ser para o amor. E a letra da música diz, é a Úrsula que canta para ela, né? O homem abomina a tagarela, garota caladinha, ele adora. Se a mulher fica falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não vá querer jogar a conversa fora, que os homens fazem tudo para evitar. Sabe quem é a mais querida? É a garota retraída e só as bem quietinhas vão casar. A letra dessa música é um exemplo de como a gente tem uma cultura com modos simbólicos, tecnologias de gêneros e pedagogias afetivas que educam as meninas para o silenciamento, para a subalternidade e para a obediência. Isso faz com que as meninas sejam educadas para sonhar única e exclusivamente com o casamento. Esse é o projeto de vida que é permitido para elas. E aqui a gente não está dizendo que a mulher não possa ou não deva casar ou não deva sonhar com isso, né? Eu sou casada, tenho filhos. O problema é quando essa é a única possibilidade identitária dada para elas. E a gente tem que falar que isso tem um desdobramento em relação às masculinidades. Gênero é uma categoria relacional. Então, se eu tenho uma cultura que educa as meninas para a subalternidade e para a obediência, eu também tenho uma cultura que educa os meninos para a violência, para embrutecerem consigo mesmo e com o mundo. Então, na nossa cultura, ser homem é resolver as coisas na base da violência, é se provar homem submetendo o corpo a situações extremas, como beber até cair, é pegar mulheres, né, passar o rodo geral, é não fazer trabalho doméstico, é exercer controle e poder sobre a sua companheira, namorada, esposa. E é importante a gente falar sobre a interseccionalidade entre gênero e raça, porque se a gente tem uma cultura
que educa as meninas para o casamento, quando a gente fala sobre meninas negras, a perspectiva é ainda pior. Porque aqui, como mostra essa obra do Modesto Brocos, a gente tem uma cultura que subalterniza pessoas negras, que traz essa ideia de uma superioridade da raça branca em relação a outras etnias. Ainda povoa o imaginário coletivo a ideia de que pessoas brancas nasceram para serem servidas por pessoas negras. Qual o impacto disso na interseccionalidade de gênero e raça? Ainda prevalece a lógica de que as mulheres brancas são para casar, as pretas para a cozinha e as mulatas para os prazeres da carne. Então, a branquitude sempre foi um capital matrimonial importante na nossa cultura, pois no século XIX as brancas é que eram consideradas casáveis. Então, o meu raciocínio foi, se nós estamos numa cultura que educa as meninas para a subalternidade, educa os meninos para masculinidades tóxicas, que tal se a gente apresentar outros modos simbólicos que possam inspirar meninos e meninas a repensarem essas representações? Daí, a gente tem o projeto Mulheres Inspiradoras, que parte desse princípio de que é importante oferecer outras referências contra-hegemônicas para inspirar meninas a terem outras possibilidades identitárias e para inspirar os meninos a construir masculinidades insurgentes que sejam capazes de contestar as masculinidades tóxicas adoecidas. Quais foram as ações do projeto? A gente propôs a leitura de obras escritas por mulheres, mulheres jovens como Anne Frank e Malala, mulheres como Carolina Maria de Jesus e Cristiane Sobral, que são grandes escritoras negras. A gente propôs que eles estudassem a biografia de 10 mulheres, todas mulheres movidas por esperança e pela convicção de que a nossa ação é capaz de transformar o mundo. Então, eles conheceram jovens como Anne Frank e Malala, mas também idosas como Cora Coralina, mulheres brancas como Irena Zendler e Lígia Fagundes Telles, mulheres negras como Rosa Parks, grandes nomes da academia como Zilda Arnes e Inês da Silveira, mulheres quase sem escolaridade como Carolina Maria de Jesus, mulheres que disseram não a uma vida com violência como Maria da Penha. Eles também foram convidados a conhecerem mulheres inspiradoras da nossa cidade, em Ceilândia. A ideia é que eles conhecessem, né, mulheres inspiradoras do mundo, do Brasil, de Brasília, do nosso território, mas a gente também propôs que eles conhecessem mulheres inspiradoras das suas vidas. A ideia é que cada menino e cada menina percebesse a revolução silenciosa que as mulheres fazem. Todos nós, né, que estamos aqui na Campus Party, viemos ao mundo pela escolha de uma mulher de ser mãe. Mas não só isso, né? Essas mulheres dedicam a sua existência, as suas trajetórias, à nossa existência. E a gente tem uma cultura que não valoriza, não reconhece, não dá visibilidade para isso. Então, a gente pediu que cada estudante escolhesse a mulher inspiradora da sua vida. Eles foram preparados para entrevistar essas mulheres, deveriam fazer uma entrevista na perspectiva da história de vida para aprofundar o conhecimento que eles tinham dessas histórias. Essa foi a etapa mais surpreendente do projeto e os estudantes voltavam das entrevistas muito impressionados com os achados que eles tinham, né, de mulheres extraordinárias, inspiradoras. A gente ficou tão impressionado com a beleza dessas histórias que a gente transformou nesse livro aqui, Mulheres Inspiradoras, em que meninos, meninas do 9º ano contam as histórias de suas mães, avós e bisavós, porque eles me disseram, professora, depois que nós conhecemos as histórias dessas mulheres inspiradoras aqui no projeto, essas mulheres grandiosas, eu só posso dar o título de mulher inspiradora para minha mãe. Eu só posso dar o título de mulher inspiradora para minha avó. E aí, muitos deles, né, aqui a imagem do dia do lançamento, descobriram detalhes das histórias dessas mulheres. Eu me recordo de uma aluna que disse, professora, eu descobri que a minha bisavó é muito mais inspiradora, porque ela ficou viúva com 10 filhos para criar e trabalhou anos a fio em cima de uma máquina de costura para garantir o sustento da família. O outro me contava, professor, eu descobri que a minha mãe foi obrigada a trabalhar ainda na infância para ajudar no sustento da família, e ela conseguiu lutar pelo direito de estudar, veio para Brasília tentar a vida, hoje ela é dona do próprio negócio, enfim.
eles puderam perceber como aquelas mulheres na nossa comunidade fazem uma revolução silenciosa, lutam diariamente para que seus filhos, para que seus familiares possam ter uma vida digna. E aí, depois que o projeto aconteceu, essas são imagens do dia do lançamento também, a gente obteve resultados muito importantes, né? Vocês devem se lembrar que tudo isso começou com uma depressão, com um momento de desesperança, de desalento, né? De pensar em desistir, um momento de grande tristeza. E os estudantes, porque o projeto foi feito todo com metodologias diferenciadas, eles se envolveram, se engajaram, tiveram aprendizados importantes, a gente conseguiu fortalecer os vínculos familiares, fortalecer o vínculo da escola com o território, mas além desses resultados, a gente também obteve outros que a gente não esperava. Nós conquistamos o 4º Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos, o 8º Prêmio Professores do Brasil, o 10º Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, fomos finalistas no Prêmio Cláudia, no Prêmio Professor Nota 10. No final das contas, o projeto Mulheres Inspiradoras recebeu o reconhecimento de 13 prêmios diferentes, que redundaram em cerca de R$100 mil para a escola, onde ele foi desenvolvido. E no dia 29 de maio, a gente abriu o jornal e se deparou com essa notícia de que o projeto Mulheres Inspiradoras tinha sido escolhido para representar o Brasil num prêmio internacional. E lá fomos nós para Lima, Peru, colocamos a bandeira do Brasil na mala, porque a gente já estava se sentindo super vitorioso de ser indicado, né? Dentre 18 projetos de 18 países ibero-americanos. E, para nossa alegria, nós conquistamos o primeiríssimo lugar. Isso fez com que o projeto chamasse a atenção de 2 organismos internacionais importantes, né? A OEI, que é uma das promotoras do prêmio, e a CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina. E em 2017 foi feito um acordo de cooperação internacional para que o projeto Mulheres Inspiradoras se tornasse uma política pública no Distrito Federal. A gente fez o projeto piloto com 15 escolas e hoje a gente segue construindo, consolidando essa política pública. No mês passado foi publicada a portaria que institucionaliza o programa e ele está presente em mais de 50 escolas. Além disso, a gente pôde falar do projeto Mulheres Inspiradoras em espaços importantes da mídia para fazer a defesa dessa educação plural, pública, laica, gratuita, inclusiva, comprometida, né, com a inclusão digital, entendendo a importância da inclusão digital para a promoção da inclusão social. E aí eu termino a minha conversa com vocês trazendo aqui essa imagem, que para mim é bem representativa da importância da gente falar de esperança em tempos de luto, né? Eu vejo muitos jovens desalentados com tudo que aconteceu na pandemia. A gente sofreu muitas perdas, né? Até a última notícia que eu acompanhei foram mais de 545 mil mortes até agora. E em momentos tristes como esse, a gente pode perder a esperança. É importante lembrar que não dá para romantizar sofrimento, né, gente? Oi, Gina, desculpa. Oi. Só para avisar que temos um minutinho, tá? Para encerrar aqui. Tá, maravilha. Obrigada, Abigail. E aí, para encerrar, sem romantizar sofrimento, mas falando sobre a importância da esperança, eu queria encerrar com esse trecho do Paulo Freire que diz: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então, espero que nesse contexto de pandemia e pós-pandemia, a gente possa esperançar e lutar juntos para reconstruir tudo que precisa ser reconstruído depois de tantas perdas, né? E eu, que sou educadora, faço aqui a defesa da gente fortalecer e reconstruir a educação. Obrigada pela paciência de vocês. Deixo aqui o meu Instagram para quem quiser continuar nesse diálogo.
Grande abraço. Obrigada, Abigail.